Com a terceira parte do sistema digestório dos animais, nós havíamos comentado a respeito das formas de nutrição, como é que os animais eles coletam o alimento. Agora nós vamos falar como é que acontece a questão da digestão do alimento, né? Então, a respeito dos sistemas digestórios propriamente ditos. Vamos começar então falando a respeito dos poríferos, que como vocês bem sabem, eles não têm um sistema digestório. Na realidade, eles não têm nenhum sistema, nenhum tipo de tecido. Tudo acontece a partir da criação de uma corrente de água pelos coanócitos que ficam aqui na parede interna, certo? Então, os coanócitos, pelo batimento aqui dos flagelos, eles criam uma corrente de água aqui, e aí então, quando a corrente de água passa aqui pelo átrio, né, passa próximo deles, eles conseguem coletar essas partículas alimentares aqui e iniciar a digestão. Normalmente, quem acaba terminando a digestão são os amebócitos que ficam aqui no mesoílo desses animais. Então, os coanócitos eles capturam, iniciam a digestão e passam para os amebócitos que ficam aqui no meio, que então vão terminar a digestão e vão distribuir os nutrientes para o corpo inteiro do animal, para as células que estão ali por perto. Certo? Então, tipicamente é isso que acontece. Nós dizemos que eles possuem digestão intracelular apenas, porque eles não têm nenhuma cavidade gástrica propriamente dita onde isso pode acontecer. Se porventura eles resolvessem lançar enzimas aqui na cavidade, o que ia acontecer simplesmente essas enzimas iam ser levadas junto com a corrente de água para fora ali pelo ósculo, né? Então não tem como fazer uma digestão extracelular. Então a digestão ela acontece totalmente intracelular. Quando nós passamos então para o próximo grupo, que no caso são os cnidários eles são os primeiros animais a terem tecidos. Eles têm então, durante o desenvolvimento embrionário, 2 folhetos germinativos, que são endoderme e ectoderme. E durante o desenvolvimento embrionário, eles desenvolvem então a boca. Eles têm um sistema digestório incompleto, então eles têm apenas a boca, não têm o ânus, certo? Então, esses animais, eles coletam um alimento, o fudo tá aqui, né? Então, eles coletam um alimento, eles são carnívoros, eles vão comer o que eles conseguem capturar e o que acaba cabendo dentro deles, né? Com a ajuda aqui dos tentáculos que possuem, então, os cnidócitos aqui, né? Que possuem, então, toxinas que acabam paralisando a presa, até mesmo matando a presa. E o alimento ele é levado aqui para o que a gente chama de cavidade gastrovascular. Então serve tanto para circulação da água e dos nutrientes ali dentro, quanto para nutrição, para digestão, tá? Essa cavidade, por que ela serve também para distribuição? Porque ela acaba indo para todas as partes do animal, ela acaba se ramificando e indo até nos tentáculos. Então, o animal ele começa a ser digerido externamente, porque daí a boca fica fechadinha aqui, né? Então, as células da parede interna aqui do corpo do animal acabam secretando enzimas que iniciam a digestão da presa que está aqui dentro. Quando então o alimento ele já está em tamanho de partícula que as células da parede conseguem absorver, né, conseguem fagocitar ou então pinocitar, a digestão ela termina dentro das células, certo? Mas assim, essas pequenas partículas alimentares que acontecem a partir da digestão das enzimas aqui, pelas enzimas, com a água, elas são carregadas para todo o corpo do animal. Então, nós dizemos que a digestão deles começa extracelular, porque então tem o lançamento de enzimas das células aqui para dentro da cavidade, e ela termina intracelular, quando então as células acabam capturando essas partículas pequenas e terminam a digestão, e aí então acabam eliminando, né, os resíduos que acabam saindo aqui pela boca, tá? Quando surge então o terceiro folheto germinativo, que é a mesoderme, aí algumas coisas diferentes vão acabar acontecendo, né? Então, o próximo grupo na escala evolutiva que a gente tem é o grupo dos plateumintos. Eles são triblásticos acelomados, então eles não têm cavidade
na parede do corpo dele, internamente. Então aqui, olha só, eu até peguei uma imagem da internet que tem um corte histológico mostrando a parede do corpo de uma planária. Então aqui a gente tem, olha, a cavidade gástrica, né, dentro do intestino aqui, tá? E aqui tem a parede do corpo do animal. Esse espaçozinho que tem aqui, na realidade, ele é um espaço virtual, tá? Ele não... No corpo do animal, quando ele está vivo, isso não acontece. Isso aqui aconteceu foi uma retração que houve na fixação do material mesmo, tá? Então, o que acontece? Eles não têm espaço nenhum ali que possa servir para transporte dos nutrientes, certo? Então, eles têm 3 folhetos germinativos, mas o corpo deles é maciço. Lembrando que os plateumintos, eles são achatados, né? Então, quanto maior o animal, mais achatado ele vai ser. Eles têm sistema digestório incompleto, então também só tem boca, eles não têm ânus. E aqui vocês conseguem perceber que eles têm um sistema digestório, o intestino dele é muito ramificado. Vem até aqui na região da cabeça. Então, assim como os cnidários, eles também iniciam a digestão extracelular. Tá? Então, o alimento ele é coletado, as enzimas elas são lançadas aqui dentro do intestino, inicia-se a digestão ali e acaba sendo transportada essas partículas menores por todos os ramos aqui do intestino para o corpo inteiro do animal. Quando então vai haver absorção, aliás, as células da parede ali do intestino vão acabar então capturando essas partículas menores alimentares, vão terminar a digestão intracelularmente e aí vão distribuir para todas as células que estão aqui em volta. Então também começa extracelular e termina intracelular, tá? Aí quando nós falamos a respeito, vamos ver aqui, que imagem que é essa? Assim, aqui a gente já tem de uma minhoca, tá? De um anelídeo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Esses animais aqui, eles já são celomados, tá? São triblásticos celomados. Então, o que acontece? Percebam que aqui tem uma cavidade. Tem a musculatura aqui, certo? Aí vai ter um tecido formado aqui pela mesoderme também, né? Acaba tendo musculatura aqui por volta também. E então tem essa cavidade preenchida por líquido, tá? Aqui o sistema digestório ele já é completo, certo? E ele acontece, a digestão acontece totalmente extracelular. Então acontece toda aqui na parede não, desculpem, na cavidade intestinal, tá? Aí algo que é bastante interessante aqui dos anelídeos é que eles possuem uma dobra chamada tiflossole. O que isso aqui faz? Essa dobra no intestino faz com que haja uma maior área de contato do alimento com a parede intestinal e isso então acaba aumentando a eficiência de absorção. Essa tiflossole, ela também é encontrada no intestino dos condrictes, dos tubarões e das raias, certo? Só que aqui a gente acaba chamando de válvula espiral, que no final das contas nada mais é do que dobras também que acontecem na parede intestinal que aumentam a área de superfície e facilitam e melhoram a absorção. Eu não coloquei uma imagem aqui, pessoal, mas entre aqui então os plateumintos e aqui os anelídeos, ou também poderia ser aqui um artrópode ou poderia ser um molusco, né? Mas entre esses grupos a gente tem os nematóides. Os nematóides, eles são pseudocelomados, eles são celomados falsos. O que isso quer dizer? Eles têm uma cavidade preenchida por líquido, mas ela não é completamente envolvida pela mesoderme. Mas da mesma forma, a digestão ela acaba acontecendo totalmente extracelularmente e os nutrientes eles são absorvidos aqui, né, pela parede do intestino, cai na cavidade preenchida por líquido, que no caso aqui é o celoma, no caso dos anelídeos ou dos artrópodes, né, ou dos moluscos, é o celoma, e aí então essas partículas, esses nutrientes acabam sendo absorvidos pelos outros tecidos corporais do animal, certo? Aí
Indo um pouquinho mais para frente, aqui só para vocês terem noção da diferença que acontece, então, do sistema digestório que tem nos mamíferos e nas aves. Lembrando que as aves elas não têm dentes, então elas não conseguem fazer a parte de trituração, a parte de digestão mecânica do alimento. Então, o que é que as aves elas acabam possuindo, que a gente sabe que elas têm, né? Elas têm um órgão chamado moela, que os anelídeos também têm, né? As minhocas também têm. Na realidade, tem muitos artrópodes que acabam tendo moela também. Mas para que serve a moela? A moela ela serve simplesmente para triturar o alimento, tá? Para facilitar a ação das enzimas e posterior absorção do alimento. No caso dos mamíferos e dos répteis, né? O que acontece é, nós temos dentes. Então essa trituração ela acaba acontecendo aqui na boca. E a parte de absorção, digestão química e posterior absorção acaba acontecendo então aqui no restante do sistema digestório, tá? A título de curiosidade, só para vocês terem noção, a média de papilas gustativas que acaba tendo nos diferentes animais que a gente tem aqui. Então, papilas gustativas no frango, 24. No homem, 9 mil. Bezerro, 25 mil. Suíno, 15 mil. É claro que esses aqui são números médios, né? Mas dá para vocês terem noção que acaba o alimento, ele fica muito mais tempo na boca dos mamíferos do que das aves. Evolutivamente, qual é a vantagem de ter papila gustativa no caso das aves, né? Não vai ter prazer nenhum em acabar comendo ali, e mesmo se tiver toxinas ali no alimento, muitas vezes não vai ser simplesmente na superfície que vai acabar sendo encontrado, certo? Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais um vídeo, aí terminando, né, falando a respeito da digestão química e comentando um pouquinho a respeito de ruminantes também, certo? Até daqui a pouco.